Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Uma coisa que eu ia te perguntar, que você falou lá atrás, que eu acho interessante, por exemplo, a religião nasce, você falou, a gente tá falando de moral, né? Se não existisse religião, como seria a nossa moral e tal, etc e tal. Então, eu acho interessante essa abordagem, porque a religião, ela nasce antes da legislação, né? Então, mesmo o primeiro legislador do planeta na história, ele sofre uma influência direta da moral religiosa da época que tinha lá aquela tribo, naquele país, naquele império, não interessa muito. É mesmo o cara que é ateu, vamos dizer, um brasileiro ateu. Esse cara é ateu e tudo bem, na família dele não tinha religiosidade nenhuma, mas o cara tá imerso num país encharcado de influências religiosas, e não só católicas, mas existe uma moral meio que predominante baseada em religião. E mesmo quando quando essa parada, o Brasil é um país laico, né? O Brasil é um país laico, mas também todos os legisladores sofreram essa influência. É difícil você separar água e óleo no sentido de, não, essa legislação aqui não teve nenhuma influência cristã ou nada disso. Até o voto é influenciado pela religiosidade e tal. E isso é uma questão, né? Tá bom, beleza. A gente não precisa de religião, a legislação tá aí pra mostrar o que é a moral que deve ser seguida e tal. E aí é difícil separar essas duas coisas. E a outra coisa que você falou que eu acho interessante também é países tipo Suécia, Noruega, Finlândia, sei lá, que tem provavelmente mais de 50% de ateus, a sensação que me dá como você mesmo falou, não ter fé ou não ter religião é um luxo daqueles que estão bem, porque se procura quando está fudido, né? Vamos falar a verdade aqui. O cara que é um detento, irmão, com 18 negros na cela de 3x4, esse cara precisa acreditar em alguma coisa, senão ele vai se matar. Eu falo que eu escuto de madrugada. Exato. Quem é que assiste? Não tá bem a pessoa tá passando mal. Exatamente. Então a questão é, o ovo ou a galinha, né? Você chega num ponto de sociedade com uma educação absurdamente excelente, uma saúde excelente, todo mundo tem emprego, todo mundo tem dinheiro, todo mundo vive uma vida boa, estável, e aí se abre mão da religião, ou se abre mão da religião para chegar numa sociedade, vamos dizer assim, estável em todos os aspectos, né? Acho que são esses dois pontos que eu queria debater, sim, assim. Sim. Assim, só uma correção primeiro. Embora esses países, como você mencionou aí, Noruega, Finlândia, Suécia, que estão lá no norte da Europa, sejam países pouco religiosos, não quer dizer que todos os não religiosos ali sejam ateus. Tá. Então, a religião tem perdido a sua força, se você olha no mundo, em vários países. E aqui no Brasil, inclusive, tá? Década de 70, a gente tinha menos de 1% de não religiosos na população, 0,8%. E em 2010, a gente saltou para 8% de não religiosos. Mas a maior parte dessas pessoas ainda é crente, no sentido de ainda acredita em Deus ou em alguma coisa sobrenatural. Então, a minoria dessa galera aí é ateia. Mas os ateus estão crescendo ainda assim. Eu não me lembro agora se é algo perto de 800 milhões no mundo. Ainda assim, é muita gente. 800 né? milhões de ateus. De ateus, uma estimativa, acho que foi do Zuckerman, um antropólogo, ou sociólogo, não me lembro. Mas é muita gente ainda, mas é só... tipo quase um sétimo do mundo. Porra, é mais do que eu imaginava. É muita gente. É uma coisa assim, que é significativa, é robusta a quantidade de ateus. Mas a gente só não pode confundir os não religiosos com os ateus, né? Os ateus ainda são a menor parte dessa galera. Mas é a segunda opção que você falou. A sociedade vai melhorando democraticamente, em termos de saúde, educação e segurança, e as pessoas passam a precisar menos recorrer aos deuses para ajudá-las. É mais esse caminho. Não quer dizer que a galera vai entrando em contato com a ciência, se alfabetizando cientificamente, e aí a sociedade vai ficando mais ateia ou menos religiosa e vai melhorar a sociedade. Não, o ateísmo não vai melhorar a sociedade alguma. Embora seja discutível até que ponto a religião melhore, né? É discutível isso. Mas é a segunda opção que você colocou mesmo, viu, Daniel? A sociedade melhora, então um daqueles 4 mecanismos que eu mencionei, que é o mecanismo motivacional, a gente vai vivendo em melhores condições e aí a gente não tem que parar para orar. Inclusive as 2 vezes que eu fraquejei, né? Fraquejei, me deu um termo aí. Que eu dei aquela, né, capengada. Puxou um Pai Nosso, Pô, será que, né? Foram em momentos de dificuldade, lá no início do meu ateísmo.
uma situação em que eu tava com medo de estar com alguma doença mais grave. Nossa, será que esse negócio aqui é um câncer, alguma coisa assim, uma treta? Achei que você tinha transado sem camisinha. Foda. Não é isso, não. Ou, aliás, e numa situação em que eu tava com problemas amorosos, assim, tava sofrendo pra caramba, fiquei bem deprimido, assim, por uma semana, bem na merda, assim, aí, pô, fui bater o papo lá com o pai. Então, eu tive esses 2 momentos, mas não duraram, tipo, mais do que algumas horas, assim, de eu ficar nessa... Será que não tem e tudo? Depois disso, inclusive, eu passei por situações muito semelhantes. Fumei pra caralho, assim. E aí fui fazer uns exames. Mesma coisa, que como a gente tá com câncer, tá com sintomas muito bizarros, que eu nunca tinha tido como fumante. E eu não considerei a existência de Deus. Isso tem pouco tempo até, viu? Talvez uns 3 anos aí. Sim. Nem passou pela minha cabeça, fiz os exames todos e tal. E tranquilo, não tinha nada. Ufa. E voltei a Deus, fumar. né? Voltei a fumar. Mas depois parei de novo. Agora eu parei de novo. Faz o acordo com Deus, depois não cumpre. Aí fica complicado. Mas assim, eu quero ilustrar, eu acho até importante isso, porque não é que o ateu não possa nunca se questionar ou passar por um momento difícil. De fato, isso pode acontecer com alguns ateus. Mas não quer dizer que seja regra. Não quer dizer que todo ateu, no momento do aperto, vai no avião caindo, como brincam, né? Sim, Se é ateu, até o avião começar a cair. Não. A gente voou aí umas 2 vezes neste ano, turbulências assim, bem cabulosas e ok, vamos lá. Se for agora a nossa morte, vamos embora. É isso aí. Tudo bem, não que eu estivesse querendo que isso acontecesse, mas não é porque a gente está no desespero que necessariamente, nossa, Deus, me ajuda nessa. Desculpa que eu estava distante e tal, mas você entende meus motivos, né? Não era isso assim. Mas tem ateu que passa por isso. O Carl Sagan, no momento ali, nos últimos meses da sua morte, perguntaram isso para ele, numa das últimas entrevistas. Você tá aí com um câncer que parece ser irremediável, não dá para reverter a situação. E agora, você tá reconsiderando a existência de Deus? Ele não tem razão nenhuma para reconsiderar. Não é porque eu tô desesperado que eu vou mudar de ideia. Até porque se Deus existir, né, qual Deus que é? São milhões de divindades já concebidas. Não é porque a gente aprendeu a ser cristão aqui no Brasil que a gente nasceu com o cu virado para a lua, né? E tivemos essa sorte aí de ser justamente o Deus judaico-cristão. Então tem várias questões aí a respeito disso. Mas é uma variável que afeta, sim, o desespero. Dados. Teve depois um tsunami, esqueci em qual país que foi aí, enfim, lá para o Oriente. Que depois desse tsunami foi registrado um aumento do nível de religiosidade daquele povo. Das cidades afetadas, mais especificamente, pelo tsunami. Aquelas cidades que não foram afetadas, não teve uma mudança. Fica até assim, né? Como é que mede a fé, né? Tem jeito de medir a fé, inclusive. Na minha tese de doutorado, inclusive, eu desenvolvi um instrumento, que são vários itens. A pessoa lê lá afirmações sobre a existência de seres espirituais, tipo... Fomos criados por um ser espiritual. Após a morte, viveremos como um ser espiritual, como seres espirituais. Seres espirituais nos atormentam. Aí eu passo para a pessoa uma escala de opções de resposta do tipo: isso é definitivamente falso, tendo a achar que isso é falso, não sei dizer se é falso ou verdadeiro, até isso é definitivamente verdadeiro. São 7 opções de resposta. E aí a gente quantifica isso. De 1 a 7, né? Então, quanto maior o número aí, maior a concordância da pessoa com a afirmação de que aquilo ali é definitivamente verdadeiro. Então você quantifica a convicção da pessoa de que seres espirituais existem. E aí faz o cruzamento desses dados com outras variáveis, tipo saúde, né, moral, o que você quiser avaliar aí, né? Então a gente mede assim. E aí, então, esses estudos mostraram que quando a gente comparou, a gente, não eu, tá? Mas os pesquisadores lá, o antes e o depois do tsunami, houve um aumento na média de religiosidade daquelas pessoas que viviam em cidades que foram afetadas. Então, as situações adversas aumentam a fé. Até mesmo você viver sozinho. Por algum motivo, você perdeu a sua parceira, por exemplo, né, na velhice e tudo. Se é uma pessoa mais solitária, aumenta a sua espiritualidade, a sua fé. Então, as situações adversas mexem com a gente. Até mesmo com o ateu. Agora, até o... tá vendo? O ateísmo não é aquela coisa... mas é a mesma coisa com o religioso. O religioso, o Iago Martins, por exemplo, que fez uma collab com o Pirula, ele admitiu isso, cara. Não tem um mês que passa que eu não me questiono se Deus existe. Eu tô certo mesmo nisso tudo. É normal as pessoas terem dúvida, ou momentos de se questionar, de dar uma balançada mesmo. Você não precisa ter certeza para ser ateu ou para ser religioso. Eu não tenho certeza de que Deus não existe.
Eu tenho uma convicção muito alta, de tipo 99,2%. Mas vai que Deus é um cientista maluco fazendo um experimento com o universo aí, sacou? Sim. Não sei, pode ser, né? Então não precisa ter certeza para você ser um ateu. Basta você ter uma convicção satisfatória, do tipo, não, eu aposto aqui 60% das minhas fichas que não existe divindade alguma. Beleza, você é ateu. Você faz essa aposta, né? Eu aposto 99,2%. Pelo menos nessa visão tradicional de Deus, né? Enquanto um ser pessoal que se assemelha com a gente um pouco, né? Ele tem intenções, ele toma decisões, ele tem raiva, ele ama, ele protege, que tem um interesse especial pela humanidade. Isso é 99% de confiança que não existe. Agora, se tem alguma coisa diferente disso, a gente está aqui numa simulação computadorizada e tem uma galera lá observando, não sei lá, velho. Claro que eu não acho isso plausível também, tá? Mas eu acho isso mais plausível do que a ideia tradicional de Deus.